Bom dia, irmãos. Que a paz de Deus esteja conosco nessa manhã. Manhã que Deus já tem ministrado aos nossos corações. Já temos sido tocados pelo Espírito Santo. E clamamos para que o Espírito continue falando a cada um de nós. Gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Os irmãos que acharam, se puderem se colocar de pé, fazermos a leitura da palavra. Parábola do rico e o mendigo. Todos acharam? Amém? Vamos fazer a leitura então. Versículo 19 do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que não lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, queridos? Vamos orar, podeis vos assentar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor nos proporciona momentos marcantes, momentos especiais. O Senhor fala conosco, o Senhor ouve nossas orações. Ó Deus, e nesse momento, ó Deus, te clamo com a Tua igreja, Pai, que o Senhor ouça essa oração e que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que em tudo o Senhor possa receber a glória, que nós possamos receber a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã nós vamos meditar acerca da parábola do rico e Lázaro, né? Diferentemente da novela da Record, que os irmãos certamente assistiram. Hoje nós vamos mergulhar mais fundo nesse texto para entendermos aquilo que
Jesus quis de fato nos contar. Quando narrou essa parábola aos seus seguidores, Jesus tinha uma mensagem muito mais profunda do que aquilo que realmente aparenta ter. E eu queria meditar com os irmãos nessa manhã acerca de 3 verdades que essa parábola nos ensina. E antes de nós falarmos acerca dessas verdades, nós vamos tentar entender um pouco do contexto dessa narrativa. Jesus, quando conta essa história, os irmãos vão se lembrar, Jesus havia acabado de exortar os fariseus acerca da aliança da lei. Jesus apresenta o Evangelho, mas, sobretudo, Jesus apresenta a ineficácia da lei na salvação do homem. A lei era incapaz de salvar o homem, a lei é incapaz de nos salvar. Qualquer norma, qualquer ato normativo, qualquer legislação é capaz de salvar o homem. Ou melhor, é incapaz de salvar o homem. Nada disso pode nos salvar. E Jesus faz questão de deixar isso claro para os seus seguidores, e ele então apresenta também a incapacidade do homem de cumprir a lei. Por mais que os religiosos fizessem de tudo para tornar os padrões alcançáveis, tornar a lei algo alcançável para aqueles homens, a verdade não mudava, queridos. O homem era incapaz de cumprir a lei moral de Deus, nós somos incapazes de cumprir a lei moral de Deus. Jesus deixa isso claro. Então Jesus desconstrói essa ideia de que se cumprirmos a lei, de que se aqueles fariseus cumprissem a lei, eles estariam ganhando algum tipo de mérito com Deus, algum tipo de crédito com Deus, de modo que a salvação fosse uma dívida em que Deus pagasse. Deus se torna devedores de nós, porque nós conseguimos por nossos próprios méritos. Era isso que aqueles fariseus acreditavam. Olha, eu cumpro toda a lei, e porque eu cumpri a lei, eu tenho mérito e Deus me deve. Infelizmente, queridos, essa lógica que quando eu falo aqui parece algo absurdo, infelizmente é a lógica de muitos de nossos corações hoje em dia. Infelizmente, muitos de nós pensam, têm ideias que acreditam que por nossas práticas podemos alcançar o mérito de Deus, mérito com Deus, com pensamentos de que, nossa, mas eu orei e Deus vai me abençoar, de que Deus vai intervir, de que Deus vai fazer, porque eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, então Deus vai fazer. Augustus Nicodemos tem um livro chamado E se Deus for contra nós? A gente gosta muito desse versículo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra você? Está preparado para isso, irmão? Se Deus for contra o seu sonho, contra a sua vontade, contra o seu desejo, aquilo que você mais almeja nessa vida, e se Deus for contra isso, você está preparado para adorar esse Deus? Por vezes caímos na ilusão de que porque somos bons, porque fazemos isso, porque pregamos, porque cantamos, porque oramos, porque tocamos um instrumento, porque estamos na igreja todo domingo, Deus tem o dever de nos abençoar. Parece uma grande loucura, né? Um absurdo que eu estou falando aqui, mas eu tenho certeza que muitos dos corações que estão aqui me assistindo caem nessa ilusão. Mas e se Deus não quiser te abençoar, queridos? E se Ele não quiser te dar? E se Ele não quiser fazer?
Tem um outro livro, esse lançado recentemente, né, que fala um pouco sobre essa temática, do Rodrigo Bibo, do Bibotalk, né, um podcast cristão. O título do livro é O Deus que Destrói Sonhos. E se Deus destruir o seu sonho? E se Deus destruir aquilo que você mais sonha? E esse é o contexto da parábola, queridos. Jesus desconstrói toda a teologia dos fariseus. Jesus desconstrói a teologia natural do nosso coração, porque o nosso coração nos conduz a acreditarmos que Deus é quem nos serve e que Ele vive para nos servir, para realizar aquilo que nós queremos, como um gênio da lâmpada mágica em que você ora, faz um desejo e Deus realiza. Essa é a inclinação natural do nosso coração. E Jesus então desconstrói. Jesus prega aos fariseus, Jesus ensina aos fariseus, e essa parábola que nós acabamos de ler apresenta diversos contrastes, apresenta opostos extremos. Dois homens, um extremamente rico, um extremamente pobre, um mendigo que vivia em extrema pobreza. Esses são os nossos dois personagens de hoje. Ao longo do tempo, alguns têm argumentado que talvez essa história não seja uma parábola propriamente dita, mas sim que se trata de um evento, de um relato real. A principal base para essa teoria é que Jesus identifica um personagem, Jesus dá um nome ao personagem do mendigo, que se chama Lázaro. Diferentemente de outras parábolas, né, nós temos exposto as parábolas aqui aos domingos, e Jesus, em momento algum, em nenhuma outra parábola, você vai ver Jesus identificando um personagem. Jesus sempre mantém os seus personagens no anonimato. Quando a gente lê as outras parábolas, é sempre um senhor, um homem muito rico, um servo, um trabalhador. A gente sempre vê Jesus mantendo seus personagens no anonimato, diferente dessa parábola em que Jesus apresenta um nome. Mas a verdade, queridos, é que há muito mais evidências para nós de que se trata de uma parábola. Como, por exemplo, a alegoria, né, de que alguém no inferno poderia ver e se comunicar com alguém no céu. Nenhum de nós poderíamos acreditar nesse fato, nessa realidade. Seria algo completamente improvável. A própria Escritura nos diz isso. Não dá para acreditarmos nessa hipótese. A própria presença de Abraão nos leva a crer que de maneira nenhuma essa história poderia ser considerada como verídica. A questão é que essa história tem um propósito, queridos, de nos advertir sobre três coisas, três verdades que nós vamos discorrer nessa manhã. Ainda acerca dos nossos personagens, eu sempre falo para observarmos os personagens. De um lado, um homem judeu, um homem extremamente religioso, extremamente rico. O versículo 19 vai dizer que ele se vestia com os melhores trajes, as melhores roupas. Ele tinha grande influência naquela sociedade. Ele vivia para os seus próprios prazeres. O finalzinho do versículo 19 vai dizer: se regalava esplendidamente. Do outro lado, nós temos um homem extremamente necessitado, que havia sido deixado, muito provavelmente abandonado ali no portão daquele homem rico, um homem paralítico. Isso talvez explique as suas úlceras, né? O pessoal da área da saúde sabe que se uma pessoa fica deitada ou sentada numa posição durante muito tempo, muito provavelmente ele vai desenvolver feridas no seu corpo,
Então, muito provavelmente esse homem era um paralítico, um homem coberto de chagas. A Bíblia fala no versículo 20, um homem extremamente necessitado em um cenário para todos nós extremamente repugnante. Essa é a palavra. De um lado, um homem que para todos era considerado merecedor do favor de Deus. Por quê, queridos? Porque ele cumpria a lei. Percebam, queridos, esse religioso retrata justamente cada um de nós, religiosos. Nós somos religiosos. Nós cumprimos muito dos nossos rituais, das cerimônias, muito daquilo que a religião nos impõe. E a religião nos impõe tantas coisas. A religião nos impõe aquilo que a gente deve vestir, aquilo que a gente deve falar, aquilo que a gente pode ou não pode fazer, aquilo que a gente pode ou não pode pensar. E por vezes, quando nos olhamos no espelho e vemos assim, olha, eu cumpro tudo isso que a religião diz que eu devo cumprir, então eu sou merecedor do favor de Deus. Eu sou merecedor, eu tenho mérito com Deus. E aquele homem se sentia assim, merecedor do céu, um homem que cumpria toda a lei, e do outro lado, um homem que para muitos, inclusive para nós, talvez, se estivéssemos naquele contexto, pudéssemos passar por aquele homem, nós o olharíamos com um olhar de desprezo, e para muitos de nós, aquele homem seria alguém amaldiçoado por Deus, um homem que estivesse sofrendo na terra por conta, talvez, de seus pecados. Nós temos essa ideia de que as pessoas são abençoadas ou sofrem na terra por aquilo que elas produzem, por aquilo que elas fazem. A lei da semeadura, né? Você colhe aquilo que planta. Se você planta o mal, você vai ter o mal de Deus, um Deus vingativo. Um Deus tão pequeno, queridos, que a gente coloca ele dentro de uma caixinha e quer ditar a forma como Deus age. Até que chega algo que inverte toda a lógica dessa história, toda a lógica judaica daquele tempo. Chega um dia em que o mendigo morre. Jesus fala que ele foi levado por anjos para junto de Abraão, e no mesmo dia morre também aquele homem rico, religioso, e ele é levado para o inferno. Aquele mendigo que desejava as migalhas dos cachorros foi colocado em um lugar de alta honra, enquanto o homem rico que tudo possuía foi colocado num lugar de condenação. Olha que história louca que Jesus estava contando. Aqueles fariseus ficaram, como pode esse cara falar um negócio desse? Essa blasfêmia, esse absurdo. Como pode dizer que um homem rico foi para o inferno? Como pode dizer que um religioso foi para o inferno? Como pode dizer que alguém que cumpre toda a lei foi para o inferno? Ele não sabe o que ele está falando. Jesus faz questão, queridos, de dar nome a esse personagem, porque o significado do nome Lázaro, na língua hebraica, significa a quem o Senhor ajudou. Esse era o contexto, queridos. A quem o Senhor ajudou, sabe por quê? Porque o homem rico confiava em si mesmo, enquanto Lázaro sabia que não podia se salvar sozinho. E é por isso que é a quem o Senhor ajudou, porque não foi Lázaro. Se não fosse por Deus, se não fosse pelo Senhor ajudar, se não fosse por Deus fazer algo na vida de Lázaro, ele não teria sido salvo. Mas aquele homem rico, aquele homem religioso, ele contava apenas com si mesmo. E esse era o contexto, queridos. Essa era a história que Jesus narra. E agora então nós vamos entender o que Jesus quis ensinar àqueles fariseus, aqueles homens. 3 verdades, querida. A primeira verdade
que Deus apresenta para nós, que Jesus apresenta para nós, é a verdade de que o contraste na vida terrena não altera o nosso fim. Queridos, essa é uma verdade extremamente importante que precisamos ter na nossa mente. Como nós já falamos, haviam ali dois personagens extremos. De um lado, um homem rico, vivia uma vida luxuosa, muito provavelmente tudo isso conquistado de maneira honesta, pelo seu trabalho, pelos seus próprios méritos. Quando nós lemos essa parábola, essa história, nós não vemos em momento algum que o homem rico era acusado de ter cometido algum crime. Não o acusam de ser um caluniador, não o acusam de ser um mentiroso, um assassino. Não tem nada, nenhuma evidência, algo que sugerisse que ele conquistou essa riqueza por meio fraudulento. Não se fala dele como um adúltero, como um ébrio, como alguém imoral. Não tem nenhuma evidência, nada que desabone o caráter desse homem. Não há aqui nenhum indício de que qualquer ato que seja que ele tivesse cometido que desabone a sua conduta. Um homem bom, como eu e você, talvez. Jesus também não o condena por sua riqueza. O pastor aqui falou a história do homem rico. Jesus não condena o fato de você possuir riqueza. O que Jesus quis deixar claro é que a riqueza não pode possuir você. O problema não é termos muito, o problema é aquilo que termos nos governar. E do outro lado, vivendo em miséria absoluta, um mendigo faminto, passava fome, paralítico, coberto de chagas, coberto de úlceras, extremamente necessitado, até que em determinado dia, queridos, ambos morrem. Lázaro morre, sem que dele dessem falta, talvez sem velório, talvez sem luto, sem ter alguém que por ele chorasse. A morte então chama Lázaro, né? A senha chegou para Lázaro, né? Chamou a senha de Lázaro, a morte chega para ele, e não houve cortejo fúnebre para aquele homem, não houve flores, não houve hinos, não teve discursos emocionados, não teve aplausos, ninguém se importava, ninguém sentia a falta dele. Do outro lado, um homem rico que certamente teve um velório digno da sua condição social, com roupas de luto, mulheres chorando ao seu túmulo, cortejo fúnebre, todos os parentes estavam lá, os amigos, a cidade. A gente pode imaginar o prefeito declarando luto oficial, bandeira meio mastro. O contraste da vida, queridos, ela não altera o nosso fim. Percebam, queridos, as privações, as misérias daquele mendigo, a prosperidade e a abastança daquele homem rico terminam da mesma maneira, de modo igual. O contraste da vida terrena não altera o nosso fim, e o nosso fim é a morte. Não podemos escapar da morte, não há nada que possa conter a nossa morte, nada que possa nos fazer vencermos a morte. E por isso, queridos, não importa o modo como você vive, não importa se você vive com muito ou com pouco dinheiro, se com luxo ou sem luxo nenhum, com escassez. Não importa o quão influente você seja, se você é famoso, se as pessoas te idolatram, se te rejeitam, se te amam ou te odeiam, nada disso importa. Essas circunstâncias não alteram o nosso fim. A morte é certa.
Não importa, queridos, as circunstâncias dessa vida não alteram o nosso fim é a morte. A única diferença, queridos, e é isso que é mais importante, é que para Lázaro, a morte representou o fim do seu sofrimento, e para o homem rico, representou o início dele. Mas algo que nos chama a atenção, e essa é a segunda verdade que vamos meditar nessa manhã, é o fato de que a vida após a morte, ela é real. Embora o contraste da vida terrena não altere o nosso fim, Jesus mostra que a sepultura não altera o nosso fim. Jesus deixa isso de modo claro, com uma verdade extremamente impactante. Que verdade é essa, queridos? A verdade de que o inferno existe, ele é real. O inferno é real, queridos. Jesus não estava contando uma história para divertir o povo. Não era um entretenimento. Era uma exortação séria, uma advertência para um tema que, inclusive nos dias de hoje, tem se tornado um tabu dentro de nossas igrejas. O inferno existe, queridos, e ele é real. Você pode passar uma vida inteira sem acreditar nisso. Você pode passar uma vida inteira sem acreditar em Deus, sem acreditar no que aquilo que a Bíblia fala é a verdade. Você pode acreditar nisso. Mas isso não muda o fato, queridos, de que o inferno não existe. Isso não muda o fato de que quem morre sem Jesus será lançado nele. Isso não muda o fato de que nesse lugar não haverá mais a presença de Deus. E nos dias de hoje, os homens religiosos tentam adequar o Evangelho, colocar Jesus dentro de uma caixa. Adequar o Evangelho a um sistema de benevolência, de tolerância, de amor. E o inferno, para esses homens, para esses religiosos, é um inconveniente. E por isso não se fala mais sobre o inferno. Para esses falsos pastores que adequam a mensagem bíblica, de modo que ela sempre pareça alegre. Irrita, eles se irritam, esses falsos mestres se irritam com o fato de que o Evangelho apresenta o inferno e o inferno é uma realidade. Os falsos mestres que desejam que as pessoas se sintam bem com suas pregações, pregam as emoções dos homens, que dizem que você é o centro de Jesus e que você é a pessoa mais importante do mundo. O inferno para esses homens é uma mera alegoria, queridos. Esses falsos mestres se opõem a qualquer doutrina que fale sobre o pecado, que fale sobre o inferno, que fale sobre a ira de Deus, a depravação do homem, a impossibilidade do mérito na salvação. Uma geração que prega autoestima, que prega inclusão, que prega confissão positiva, onde isso são considerados virtudes. Queridos, esse evangelho não é real, é um falso evangelho. A Bíblia fala, e Deus afirma isso várias vezes, de que Ele punirá os malfeitores com castigo eterno, no fogo eterno, na condenação eterna. A gente tem várias referências, e essa parábola deixa claro para nós, não apenas de que o inferno é real, queridos, mas também que os horrores de lá, os horrores que serão encontrados lá. Olha o que a Bíblia fala sobre o inferno, queridos, versículo 23. O inferno é lugar de tormento. No inferno, estando
em tormentos. Era aquele momento, era onde aquele homem rico se encontrava. O inferno é um lugar onde não há consolo, queridos. Onde os pecadores clamarão e não serão atendidos. O inferno é o lugar onde os pecadores serão atormentados sem receber refrigério. Aquele homem clama: Pai Abraão, manda Lázaro para que molhe a água à ponta do dedo e me refresque a língua. Ele clama por refrigério, mas ele não é atendido. No inferno, queridos, é lugar onde você clama, onde você pede, e você não é atendido. No inferno é lugar onde todos se lembram das oportunidades que tiveram de se arrepender e desperdiçaram essas oportunidades. O inferno é o lugar onde não mais se pode ajudar a sua família, não mais se pode ajudar os seus amigos. Nós lemos isso. Aquele homem diz: Senhor, Abraão, manda Lázaro para que me refresque, porque eu estou atormentado nessa chama. E ele insiste. Perceba uma coisa, queridos, ele não tenta se justificar. Ele sabia que merecia estar ali. E ele insiste: Senhor, manda Lázaro até a minha casa para que ele pregue a minha família, para que ele pregue aos meus irmãos. Ele se lamenta das oportunidades que teve de pregar a sua família e não fez. Ele se lamenta das oportunidades que teve de anunciar aquela lei, aqueles mandamentos que ele cumpria e não fez. O inferno é real, queridos. E o objetivo de Jesus para nos descrever esse cenário é gerar em nossos corações, em primeiro lugar, terror diante da eternidade no inferno. Gerar em nós um medo que deveria nos levar, nós pecadores, ao arrependimento e à fé no Evangelho. Mas principalmente, queridos, o conhecimento deve nos motivar a perseverarmos com Deus. A terceira verdade para nós nessa parábola, e nós já caminhamos para a conclusão, fala sobre a suficiência da Escritura. A parábola nos mostra alguns fatos curiosos, queridos. O primeiro deles é o fato de que quem estará no inferno saberá que merece estar no inferno. Percebam, pela atitude do homem rico. Ele não diz que houve um engano. Ele não diz: olha, aconteceu um erro aqui, eu não devia estar aqui. Ele não diz: olha, teve um equívoco. Ele não pergunta a razão do porquê ele estava ali. Ele sabia que merecia estar no inferno. E tudo que ele consegue pedir é o menor dos alívios. Ele já não tinha mais esperança para si mesmo. Ele se preocupa apenas com seus irmãos, com seus familiares. Muito provavelmente por saber que os seus familiares eram exatamente como ele. Então, depois de ter o seu pedido de água negado, ele pede a Abraão que mandasse Lázaro falar com seus irmãos, para que seus irmãos pudessem se arrepender dos seus caminhos e que estes não experimentassem o tormento o qual ele estava experimentando. E a resposta de Abraão é firme, é importante, é significativa. Abraão fala:
Eles tinham Moisés e os profetas. Moisés e os profetas eram uma expressão comum naquele tempo para se referir às escrituras do Antigo Testamento. Era como se ele estivesse dizendo, Abraão estivesse dizendo para aquele homem rico: olha, se eles quisessem mesmo serem salvos, se eles quiserem ser salvos, eles podem ler os 39 primeiros capítulos, os primeiros livros da Bíblia, que leiam e que as Escrituras dizem e que eles já têm acesso. Isso é uma afirmação clara acerca da suficiência das Escrituras. As Escrituras são suficientes. A palavra é a verdade e nós não precisamos de mais nada além delas. Não precisamos de técnica, de estratégias, de testemunhos dos mortos, testemunhos de experiências radicais, ou qualquer outra bandeira radical. Nós não precisamos de nada disso, de ideologias desse tempo, ideologia marxista, ideologia de gênero. A palavra é suficiente e somente a palavra pode transformar. Somente a palavra pode converter corações. Somente a palavra pode nos conduzir ao arrependimento. Somente essa palavra que dá vida aos mortos, que faz o cego enxergar. Estávamos mortos, queridos, e a palavra nos deu vida. Estávamos cegos e a palavra nos fez enxergar. O poder não está no homem, o poder não está no pregador, o poder não está na oratória, na técnica, na capacidade. O poder é a palavra de Deus. Queridos, aquele homem rico estava no inferno, não porque lhe tivesse faltado oportunidades, não porque lhe tivesse faltado informação, ou porque não teve o conhecimento de Deus, nada disso. Ele estava no inferno porque ele ignorou a mensagem de Deus. A mensagem que ele havia recebido por meio da palavra. Isso é uma verdade que o texto nos mostra, queridos. No inferno haverão muitos religiosos que acreditam nessa terra que não estarão lá, mas religiosos que têm rejeitado a palavra de Deus. Não adianta estar na igreja somente, cumprir todos os ritos, os deveres cerimoniais, se você rejeitar a palavra de Deus, e isso é uma verdade que Jesus nos fala, se você rejeitar a palavra de Deus, você vai para o inferno. Muitos nos tempos de hoje se dizem religiosos, se dizem cristãos, mas rejeitam todos os dias a palavra de Deus, rejeitam a verdade de Deus, rejeitam a verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Para quê? Para defender ideias desse mundo. Como Paulo fala na carta aos Romanos, trocam a glória de Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem corruptível. Trocam a verdade pela mentira. A única verdade, a única maneira de escaparmos do inferno, queridos, é ouvindo a mensagem do Evangelho e crendo nela. E isso resume a mensagem principal dessa parábola, queridos, para nós concluirmos. Não é apenas uma advertência sobre o terror que é o inferno, sobre o fato de que o inferno existe, mas é principalmente, queridos, uma lição para nós. E essa é a principal lição, de que as Escrituras são suficientes. É um apelo a todos que ouvem essa mensagem. Acreditem que o inferno é real, o inferno existe. Como se Jesus estivesse dizendo: acreditem, é real, ele existe.
E essa é a verdade, a palavra é a verdade. Aqueles que rejeitam, que negam essa mensagem, serão lançados ao inferno. Não se trata apenas de uma negação dogmática, como os ateus. Não, queridos, mas a negação prática, quando não acreditamos ou não cumprimos aquilo que a palavra diz. 3 verdades que Jesus nos apontou. Independente da maneira como vivemos, queridos, a morte nos espera. Ninguém sabe o dia nem a hora. A segunda verdade é que o inferno existe. Ele é real, é tenebroso, assombroso. E por fim, a verdade que não haverá desculpas para aqueles que estarão lá. A palavra garante isso, queridos. De todos os objetivos de Jesus, o maior de todos, era sem dúvida fazer com que aqueles fariseus, fazer com que muitos de nós fôssemos levados ao arrependimento. Levar os cristãos ao arrependimento. Independentemente da maneira como você vive, você pode sim, queridos, viver como se Deus não existisse. Você pode sim, queridos, viver como se o inferno não existisse. Você pode viver como se a mensagem do Evangelho fosse apenas uma mensagem de alegria, uma mensagem de inclusão. Você pode viver para o seu trabalho. Você pode viver como se o homossexualismo não fosse pecado, como se o aborto não fosse pecado. Você pode viver para conquistar as riquezas desse mundo. Você pode viver da maneira como você quiser. Mas a morte vai chegar um dia para você. E Jesus nos alerta: o inferno existe, o inferno é real. E ele vai estar cheio de pessoas, queridos, que não imaginavam que estariam lá. E lá serão indesculpáveis, queridos. Por quê? Porque eles tiveram a palavra. Jesus fala no versículo 31, não adianta o testemunho dos mortos, não adianta as pregações, não adianta que os mortos voltem a viver para alertar, não adianta nada disso, porque se eles não viram a palavra que é verdade, eles não vão ouvir mais ninguém. Não adianta eu pregar, eu posso pregar aqui 1 milhão de vezes, mas se Jesus, que é a palavra, não falar com vocês, ou se falar com vocês e vocês não ouvirem, não adianta. Deus nos chama, queridos, Deus nos chama, nós religiosos, ao arrependimento. Chama ímpios, homens e mulheres, ao arrependimento. Para que nós possamos, sobretudo, sermos anunciantes da mensagem de arrependimento. Aquele homem clama por isso: Senhor, manda Lázaro para que pregue aos meus familiares para que se arrependam. Que sejam nós, queridos, a pregar para que se arrependam. E que quando chegar o nosso dia, queridos, quando chegar a nossa senha, que possamos ser abraçados por Deus na eternidade, assim como Lázaro. No versículo 25, Jesus vai dizer: e Lázaro igualmente recebeu os males, agora, porém, aqui ele está consolado. Que possamos ser consolados no dia da nossa morte. Que possamos hoje nos arrependermos dessa vida religiosa que nós vivemos, essa vida de fachada que nós vivemos, brincando de sermos crentes,
Dizemos que somos crentes, que acreditamos que Jesus me salvou, mas a gente defende ideias desse mundo, dizendo por aí que aborto é legal, que homossexualismo não é pecado, que ideologia de gênero é bom. Não adianta viver dessa maneira. Religiosos, acreditamos que porque estamos na igreja, somos merecedores da salvação. Não adianta termos Jesus como nosso Salvador, se Ele não for o Senhor da nossa vida. Não adianta viver essa vida religiosa como esse homem, acreditando que alcançamos o favor de Deus por nossas próprias obras, mas que possamos viver como esse mendigo, certos de que o Senhor nos ajudou. Lázaro, o Deus que ajudou. Que seja Deus que nos ajude. Que não sejam nossos próprios méritos, que não seja a nossa própria força, mas que seja o Senhor. E que quando chegarmos na eternidade possamos ser consolados. Sabe, queridos, o cenário apresenta Lázaro, um mendigo, coberto de chagas, paralítico, com fome, coberto de úlceras, e termina com Lázaro restaurado, curado, glorificado. Por quê, queridos? Porque o Senhor o ajudou. Enquanto confiarmos em nós mesmos, não seremos ajudados por Deus. O Senhor nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa preencher o nosso coração, ó Deus, de um profundo arrependimento nessa manhã. Porque muitas das vezes, ó Deus, vivemos como religiosos. Temos o Senhor como Salvador, mas o Senhor não governa a nossa vida. Temos o Senhor como algo muito importante, mas somente naquilo que nos convém. Temos o Senhor como alguém capaz de realizar os nossos sonhos, capaz de nos fazer conquistar as coisas, de nos fazer ter, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Deus. Tem misericórdia do nosso coração que é inclinado a tudo isso. Queridos, Senhor, que nós possamos viver, ó Pai, uma vida, ainda que o Senhor destrua os nossos sonhos, ainda que o Senhor seja contra os nossos desejos, mas que possamos viver para a glória do Senhor. E que possamos estar certos, ó Deus, de que a salvação vem do Senhor. Não há nada que nós possamos fazer para conseguir, para alcançar. Que o Senhor possa nos abençoar, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Deus.